Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre Data Tables, agora será apresentado como criar a janela modal com o formulário Editar para editar um registro no Data Tables. E o que será implementado é o seguinte: será implementado este botão Editar. Clicando neste botão Editar, é aberto a janela modal. Também obtém as informações do registro que eu quero editar no banco de dados, preenche o formulário, eu coloco 2, 2 e 2. Eu deixo um campo vazio, se eu deixar algum campo vazio, preencha o campo idade, dou um Ctrl Z para manter o valor no campo, clico em salvar, o usuário editado com sucesso, apresentou a mensagem, também fechou a janela modal. Eu abro um outro registro, abrindo um outro registro, posso editar e a mensagem que havia apresentado anteriormente não tem mais. Só para vocês lembrarem da mensagem, salvar, necessário preencher o campo nome, clico em salvar. Se eu tentar editar outro usuário, não tem mais aquela mensagem na parte superior. Salvar, clicando em salvar, editou corretamente, fechou a janela modal e apresentou a mensagem e atualizou a lista. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Será utilizado o servidor local WAMP Server, o editor. Posso abrir este código-fonte no editor e também abrir no navegador o servidor local WAMP Server. Para isso, primeiro eu acesso localhost e em seguida o diretório Selk, que eu criei nas aulas anteriores. Também preciso importar o banco de dados. Para isso, simplesmente acesso o WAMP Server, em seguida acesso o phpMyAdmin, usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. Tenho a base de dados Selk, em seguida usuários, o backup do banco de dados. Caso você queira importar, você pode importar, escolher o arquivo e importar o backup. No meu eu não preciso porque eu já tenho a tabela usuários e também está listando corretamente conforme implementado nas aulas anteriores. E eu quero implementar esse editar. Para começar a implementar esse editar, faço o seguinte: primeiro acrescento o botão, venho no listar o usuário, no final eu tenho visualizar, copio todo este botão, Ctrl C, dou um espaço, Ctrl V, colo. Não será o azul porque é o editar, coloco o laranjado utilizando o seletor do Bootstrap e também edit. Quando o usuário clicar neste botão, clicou um clique, chame esta função com a palavra editar, a palavra que será apresentada no botão. Continuar, não. Atualizo, clico em editar, não está chamando a função porque eu não criei, mas tem o botão. Preciso criar esta função editar o usuário no arquivo custom, no JS. Acrescento o async porque será utilizado o await, palavra reservada, para criar a função. A função edit usuário recebe como parâmetro ID, abro chave, fecho a chave. O parâmetro ID refere-se ao ID do usuário que eu estou enviando. Quando o usuário clicar no botão, no JavaScript eu estou recebendo. Posso dar um console log para conferir se realmente estou acessando a função editar. Depois da palavra editar, concateno com o parâmetro ID, este ID que estou recebendo. Ctrl F5 para recarregar, em seguida botão direito, inspecionar, venho na parte do console, clico em editar, informações, editar e tenho o ID. Quero editar o 2, estou recebendo o ID. Estou chamando a função corretamente e também carregando o ID. Comento este console no momento. Utilizo o await, aguardo o processamento. Posso utilizar o await porque eu acrescentei o async. Fetch deve fazer uma requisição para um arquivo para obter os dados do usuário.
eu posso utilizar este visualizar que eu implementei nas aulas anteriores. Envio como parâmetro ID, porque este visualizar precisa o ID, envio na URL o nome ID e também envio o parâmetro, este parâmetro ID. Eu já tenho os dados. Depois que este arquivo retornar, eu atribuo para uma constante com o nome de dados. Posso ler porque ele está retornando os dados em formato de objeto. Então, neste local, utilizo await, aguardo o processamento, quero ler o que está dentro de dados, é um objeto, então será um JSON. E atribuo para uma constante com o nome de resposta. Posso dar um console log para conferir se realmente estou retornando os dados do registro. Confiro, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, clico em editar e tenho os valores, dados, o ID, em seguida o nome, idade, salário. Está retornando os dados. Posso verificar se resposta, o mesmo que eu dei o console log, eu quero é a posição status. Se essa posição status for true, acessa este if. Se não, acessa este else. E neste else eu posso imprimir a mensagem de erro, por exemplo, nenhum usuário encontrado. Posso fazer isso, pego o getElementById, em seguida o seletor MSG alerta, isso é no arquivo index. Listar eu já apresentei, posso fechar, fico só com o arquivo index. Este MSG alerta é neste local que será apresentado a mensagem. Eu testo enviando um ID fixo ou no próprio visualizar. Eu coloco aqui no visualizar o ID 1000. Tem o ID 1000? Não, não tem o ID 1000. Atualizo, clico em editar, erro, nenhum usuário encontrado. Não conseguiu encontrar nenhum usuário com o ID 1000. Portanto, estou imprimindo a mensagem de erro. Posso agora comentar este ID, comentei. Não preciso recarregar a página, porque eu somente atualizei no PHP, mas se eu clicar aqui no editar, ele encontrou o usuário, mas não excluiu esta mensagem. Eu preciso excluir esta mensagem antiga. Como que eu faço? Neste if, quando for true, resposta MSG alerta recebe vazio. Conferir, testo novamente. Não, agora eu preciso recarregar o JavaScript. Preciso fazer o teste. Primeiro, tentar o usuário 1000, Ctrl F5, tento editar, apresentou a mensagem. Agora eu comento no PHP, existe o usuário, não estou pesquisando mais o 1000, clico em editar no 3, excluiu a mensagem antiga de erro. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Apresentou essa parte, agora eu preciso carregar uma janela modal e editar. Preciso criar esta janela modal. Pego como exemplo o CAD, o usuário, toda a janela modal para facilitar e colo aqui no final. Começo a alteração. Primeiro, não é CAD usuário, será edit usuário. O ID desta janela modal, edit usuário, editar usuário. No momento o campo eu não altero nada, eu deixo, só venho no botão altero para o laranjado e a palavra salvar, e aqui também será salvar. Não carrego ainda a janela modal, eu não estou ainda implementando os campos. Os campos eu deixo. Aqui tem MSG alerta, erro, edit. Também altero. Eu quero carregar esta janela modal. Isso quando encontrar o usuário. Para isso, venho aqui na parte superior, crio uma constante com o nome de edit model, janela modal e editar. Utilizo new para instanciar o bootstrap. Model, depois qual janela modal que eu quero? Esta janela modal com o nome do seletor ID usuário model. Ele está dentro do atributo ID, se está dentro do atributo ID, então é document.get
element by ID e o nome do seletor que eu copiei, edit usuário model. Pego esta constante e posso carregar a janela modal. Depois da mensagem, eu acrescento o seguinte: utilizo edit model, a constante que eu havia copiado, para apresentar, utilizo a função show, carregue a janela modal. Confiro, dou um Ctrl F5, clico em editar usuário 3, carregou a janela modal. Editar usuário, salvar, preciso agora alterar o formulário. Primeiro, eu preciso o ID, eu preciso enviar o ID do usuário que eu quero editar, o ID do registro. Então, aqui acima, quero enviar o ID. No momento, eu deixo isso daqui, aqui também, ID ou edit ID, coloco esse nome, placeholder eu apago. Ele não possui valor no momento ainda, mas eu tenho este campo, atualizo, editar, eu tenho o campo ID. Neste local eu preciso enviar o ID do registro que eu quero editar. Eu tenho o ID, então aqui também será edit nome, edit salário e edit idade. Só isso que eu preciso alterar. Utilizo este atributo ID para atribuir o valor para o campo, porque no momento está vazio. Eu venho no Custom e no Custom, lembram do console log que eu dei aqui na parte superior, que eu tenho os dados na posição dados? Eu quero enviar este ID que eu estou recebendo no JavaScript para o HTML nesta janela modal. Como que eu faço? Eu quero enviar para o seletor edit ID, que está dentro do atributo ID. É atributo ID, então será um document.getElementById, pois é um ID, nome do seletor edit ID, é no campo, então eu quero atribuir o valor, utilizo o atributo value do campo, ele deve receber o que está em resposta. Depois de resposta, eu tenho a posição, dados, esta posição que eu quero. Depois, nesta posição, dados, eu tenho ID, idade, nome. Interessa no momento é o ID. Coloco o ponto ID. Será que atribuo o ID? Ctrl F5, editar usuário 6. O campo recebeu o ID do usuário que eu quero editar, mas este campo deve ficar oculto. Posso ocultar. Para ocultar, o class form control não preciso, o layout, porque vai ser um campo oculto. Utilizo este valor para ocultar o campo. Ctrl F5, editar usuário 7, não tem mais o campo IDs. Ele não está sendo apresentado, mas ele existe como oculto. Se você clicar o seguinte, inspecionar, não, aqui no elemento mesmo. Eu quero é o janela modal, botão direito, inspecionar. Eu tenho a janela modal, é o form, aqui no corpo. Eu tenho o campo ID, exato. O campo ID, ele está oculto, sim, oculto, não está sendo apresentado. E o valor que ele possui, 7, porque é o registro que eu quero editar. É o mesmo que está aqui no console log. 7. Agora posso fazer em relação ao nome, idade e salário. Para isso, simplesmente envio os valores. 1, 2, 3. Tenho nome, que vem do banco de dados, edit nome, se eu copiar fica melhor, assim eu evito erro. Também tenho edit salário, o campo edit salário, no atributo value, recebe o que vem do banco de dados da coluna salário, porque eu estou recuperando o salário do banco de dados. A idade que vem do banco de dados, eu quero atribuir para o campo que possui o ID edit idade e será atribuído para o atributo value do campo. Ctrl F5 para recarregar. Quero editar agora o 3, exato. Está carregando os valores do usuário. Estou carregando a janela modal, então apresento a janela modal,
e envio os dados para a janela modal. Agora, quando o usuário clicar neste botão salvar, eu preciso salvar as informações no banco de dados. Então, retorno no arquivo index, confiro o nome do formulário, eu coloquei form edit, altero para edit, pego este seletor, retorno no arquivo custom, visualizar não preciso, posso fechar, e no JavaScript utilizo o document get ID, então é este get element by ID, o nome do formulário que está form edit usuário, e atribuo para uma constante com o nome de form edit user, o nome da constante. Em seguida verifico se form edit user for true, então significa que a página possui este seletor, e posso verificar form edit user.add event listener, eu aguardo um evento, qual evento? Submit. Se o usuário clicou neste botão submit dentro do formulário form edit usuário, execute a seguinte função, e neste submit acrescento o async, porque quero utilizar o await, o e do event, crio uma função utilizando o arrow function, e dentro do form edit user, o e em seguida prevent default, para não recarregar a página. Isso eu apresentei no cadastrar, não preciso repetir novamente. Posso receber os dados que vêm do formulário new form edit user. Não, aqui eu primeiro preciso utilizar form data. Eu preciso instanciar este método, depois eu passo como parâmetro form edit user, do qual o formulário que eu quero recuperar os dados. Depois que eu recuperar, eu atribuo para uma constante dados form, possui os dados que vêm do formulário. Após receber os dados, posso utilizar o await, aguardo o processamento e chamar um arquivo que será responsável em receber os dados e editar no banco de dados. Um editar.php, não tenho ainda este arquivo. Este arquivo recebe o seguinte: crio um objeto. Neste objeto, a primeira posição coloco o método. Qual método que será utilizado para enviar os dados? Método post, e os dados que serão enviados no corpo, eles estão em dados form. Conforme eu já expliquei, estou recebendo os dados do formulário. Preciso criar agora este arquivo editar.php. Clico na raiz, crio este arquivo editar. Este arquivo primeiro precisa ter a conexão com o banco de dados, incluo o arquivo conexão. Preciso receber os dados, para isso utilizo filter underline input array para receber todos os campos. Eu estou enviando os dados através do método post, portanto será o input post, e recebo tudo com uma string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados. No PHP, para criar uma variável, eu utilizo o cifrão. Primeiro eu valido se realmente o usuário está enviando as informações. Primeiro eu verifico se está sendo enviado o ID, porque se não estiver enviando o ID, eu não consigo identificar qual registro que eu quero editar. Se for vazio o ID, acessa este if. E neste if, crio uma variável com o nome de retorna. Esta variável recebe um array, a primeira posição status. Esta posição no array recebe valor falso, pois houve um erro. Em seguida, MSG, uma mensagem de erro. Em relação à mensagem, posso pegar do visualizar. No visualizar eu tenho esta div do Bootstrap, pois é um alerta. Colo neste local e
altero a mensagem. Erro nenhum usuário encontrado. Somente ele está apresentando um erro porque falta colocar o sinal de maior. Ao invés de erro nenhum usuário encontrado, eu coloco a frase tente mais tarde, porque não está enviando o ID. Eu testo, para isso eu faço o seguinte: no arquivo index, ao invés do edit, eu coloco ID. Eu não tenho o ID. Ou melhor, no momento eu deixo, ainda não posso testar, mas logo você vai ver essa parte eu alterando. Quando estiver o ID preenchido, acessa este else e pode continuar. Eu coloco simplesmente uma frase, primeiro true, depois alerta success, sendo o verde do Bootstrap, somente é 2C e não 1, não é erro, eu simplesmente coloco continuar. Depois eu altero para uma frase mais adequada e dou um echo, retorno um objeto, então será o JSON encode, eu retorno o que está dentro da variável retorna. E quem recebe este valor é o JavaScript. Depois que executar o arquivo, eu atribuo para uma constante com nome de dados e, em função de retornar um objeto, eu preciso ler. Para ler, utilizo await, aguardo o processamento, dados.json. Depois que eu ler os dados, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta e posso verificar se resposta, qual é a posição? Posição status, essa daqui. Se ela for true, pode continuar o processamento. Se não, acessa este else, houve algum erro. Quando houver algum erro, eu quero apresentar o erro neste local. Eu tenho algum seletor, eu confiro index msg alerta erro edit. É este seletor que deve receber. É um seletor que está dentro do ID, então será um document.getElementById. O nome do seletor recebe um HTML, porque a mensagem que eu estou retornando ele possui HTML, por isso inner HTML. O valor está dentro desta constante resposta. E qual é a posição que eu quero? É a posição MSG. Pego a mesma e colo neste local. Eu tenho a mensagem. E quando for sucesso, eu quero alterar a mensagem. Ou melhor, eu deixo ela também. Pode preencher. Conferir. Clico em salvar. Ele fechou a janela modal. Eu dou um Ctrl F5 para conferir novamente. Editar. Clico em salvar. Continuar, porque eu estou enviando o ID. Mas se eu não enviar o ID, inclusive só para vocês verem que eu estou enviando o ID, eu pego esta variável dados, aqui no continuar, posso concatenar, fecho aspas duplo, concateno, no PHP concatenar é ponto, no JavaScript concatenar é o sinal de mais. Eu quero é concatenar o valor que está em dados, o que eu estou recebendo do JavaScript, e depois é a posição ID. ID, dados, agora que eu coloco o ID. Confiro só para ver se está vindo o ID. O ID 5, editar, continuar, não, dou um Ctrl F5 para ver, editar, clico em salvar, continuar 5. Eu recebi o ID, estou recebendo. Mas se eu alterar, ao invés do ID, coloco 2 aqui, só para o nome do seletor ser diferente. Ctrl F5, clico em editar, clico em salvar, erro, tente mais tarde, porque eu não estou enviando o ID. Não estou enviando o ID está vazio, acessa este if. Retorno, apago esse 2 para que exista este ID, Ctrl F5, clico em editar, salvar, continuar. Existe o usuário 4. Continuando aqui no editar, posso agora validar o seguinte. Eu pego este empty e acrescento um else if. E neste eu verifico o seguinte, não será o ID, será o campo que possui o nome de nome, a palavra
nome. Tente mais tarde, não. Agora será preencha o campo nome. Conferir em relação ao nome, deixo o campo vazio, clico em salvar, necessário preencher o campo nome. Posso fazer com outro. Eu tenho, depois do nome, o salário e a idade. Testo, não, preciso alterar. Primeiro altero salário, depois erro necessário preencher o campo salário, campo idade, necessário preencher o campo idade. Confiro se está realizando a validação, retorno o nome, dou um Ctrl Z para manter o valor que estava, não. Eu abro um outro usuário. Deixo este usuário, primeiro recorto o nome, preencho o campo nome, depois eu tenho o salário, preencho o campo salário, idade, preencho o campo idade. Está realizando a validação no PHP. E quando o usuário preencher, continuar o processamento. Testo, clico, continuar. Isso está no else. Pode continuar o processamento. Eu crio uma query, o update, abro aspas duplo, utilizo a palavra reservada update para editar, se é uma palavra reservada em maiúsculo, em qual tabela que eu quero, sendo a tabela usuários. Essa tabela usuários deve receber os seguintes valores. Set, a coluna nome deve receber o que estiver no link nome. Se você não sabe o que é um link em uma query, isso eu abordo no curso de PHP Developer. Isso torna a sua aplicação mais segura. Depois, a coluna salário recebe o valor que estiver no link salário. Observe a ordem que eu estou colocando do sinal de igual e também os dois pontos. Após o salário, tenho a coluna idade, recebe o valor que estiver no link idade. Where, onde a coluna ID, eu estou setando essas colunas, ID, nome, salário e idade. A coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Por exemplo, se eu estou enviando o ID 7, significa que eu quero editar o registro 7. Deve editar somente este registro. E atribuo esta query para uma variável com o nome de edit e editar o usuário. Eu tenho a query, preciso preparar, pego o edit usuário, não, é primeiro a conexão. Conexão, em seguida prepare para preparar a query. Então aqui ao invés de ser edit, eu coloco query usuário. Prepare a query que está dentro da variável query usuário e atribuo para uma variável com o nome de edit underline usuário. É um único usuário que eu quero editar. Preciso substituir este link pelo valor que está em dados. Para isso, a variável edit usuário, depois o bind param, tem o bind value e o bind param. Bind value é quando você quer atribuir o valor diretamente neste local, mas como o meu valor está dentro de uma variável, posso utilizar o bind param. Nome, vírgula, importante esses dois pontos, porque eu coloquei aqui os dois pontos. Não é obrigatório colocar esses dois pontos, mas na maioria dos locais você vai encontrar esses dois pontos. Eu quero que este link nome receba o valor que está em dados, depois posição nome. Assim como eu estou verificando se está preenchido, é a mesma posição eu posso utilizar para substituir o link. Assim, quando o PHP executar, isso aqui é um SQL, isso aqui é um dado. Desta forma, eu torno a aplicação mais segura. Isso aqui não é reconhecido como uma instrução SQL, e sim como um dado. Assim como eu fiz em relação ao nome, eu tenho salário, idade e ID. O link salário recebe o valor que está vindo do formulário do campo, como eu coloquei o nome do campo, salário. Simplesmente copio o nome do campo. Depois, o link idade deve receber o valor que vem do campo na posição idade. Após idade, eu
tem o link ID. Eu quero editar somente o registro que estiver o valor na coluna ID, o mesmo valor que estiver no link. E o link ID recebe o valor do campo oculto ID. E assim você pode acrescentar mais campo. Primeiro acrescenta no banco de dados a coluna, depois indica que você quer indicar que uma determinada coluna, por exemplo, a coluna casa, recebe o valor que estiver no link casa. E depois aqui você substitui, indicando que o link casa recebe o valor do campo casa. E aqui você pode criar mais um campo, neste caso, um campo com o nome de casa. É claro, eu utilizei este exemplo básico só para você compreender caso tenha necessidade de acrescentar mais um campo, porque constantemente eu recebo, após ter gravado alguma aula sobre algum formulário, como que eu acrescento mais um campo. Então, por isso que eu estou apresentando. Depois é só executar. Posso verificar se cifrão edit, usuário execute, executou com sucesso, cadastrou corretamente, não editou corretamente, eu indico que uma variável retorna, recebe o sucesso. Não é continuar agora, eu coloco a frase usuário editado com sucesso, então isso aqui eu não preciso. E else quando for algum erro. E neste erro também pego o retorna, houve um erro, então será falso. Falso não é sucesso, não é o alerta verde, é o vermelho. E a frase depois, erro, usuário não editado com sucesso. Quando conseguir, retorna sucesso, se não, retorna erro. Quando retornar sucesso ou erro, ele apresenta conferir, dou um Ctrl F5 para recarregar e em seguida clico em editar para editar algum usuário, pode ser o usuário 2, acrescento 2, 2, 2. Clico em salvar, usuário editado com sucesso. Mas agora eu quero fechar esta janela modal e também retirar esta frase. Por quê? Se eu fechar, tentar editar outro usuário, o que tem a frase? Usuário editado com sucesso. Como que eu editei este usuário 4 se eu nem estou editando? Para isso eu faço o seguinte, então aqui, quando eu quero manter, então coloco aqui, manter, não, aqui é o comentário, manter a janela modal aberta. E a parte da mensagem também preciso apagar, isso quando carregar os dados do usuário. Então, neste local, eu indico que MSG alerta recebe vazio. Tento para apresentar para vocês, somente aqui eu comentei. Não, aqui eu não posso comentar. Eu quero testar ainda. Ctrl F5 e dito, pode ser o usuário 2 mesmo, coloco o número 3, 3, 3. Clico em salvar, usuário editado com sucesso, fecho a janela modal, venho no 6, não tem mais a mensagem. Se você quer que o usuário tenha que fechar a janela modal, você quer este formato, então simplesmente você deixa assim. Só falta agora recarregar o conteúdo do Data Tables. Eu já em algum lugar recarreguei. Se você está seguindo as aulas, você sabe. Eu tenho este listar. Copio este listar e acrescento aqui abaixo. Inclusive, coloco um comentário, atualizar a lista de registros. Confiro se realmente atualiza. Primeiro dou um Ctrl F5 e editar. Apago o número 3, 3 e aqui também 3. Clico em salvar, usuário editado com sucesso, fecho, agora está com valor 2. Se eu tentar editar outro usuário e editar, não tem mais a mensagem. Se você quer apresentar na própria janela modal, siga este modelo, mas eu não quero neste padrão. Eu quero fechar a janela modal. Coloco comentário, fechar a janela modal. E quem deve receber a mensagem agora não é mais este MSG alerta erro edit. Ele não deve receber esta
mensagem. Então, se ele não deve receber, quem deve receber? Eu quero imprimir aqui. Eu já tenho um seletor. Eu apresentei no início da aula. Se você lembra, é o seletor IMSG Alerta. É ele que deve receber a mensagem. Posso testar, mesmo que ele não feche a janela modal, só para vocês verem. Editar, clico em salvar, usuário editado com sucesso na parte inferior. Este seletor está recebendo a mensagem. E este IMSG Alerta, eu atribuo para ele vazio. Então, eu coloco para que qualquer mensagem de erro que ele tenha seja excluída, não mantenha a mensagem de erro. E quando eu editar um usuário corretamente, eu quero limpar o formulário. Para limpar, limpar este formulário, pois aqui eu estou identificando o formulário e atribuindo para esta constante. Eu coloco aqui, limpar o formulário. Inclusive, coloco um comentário, limpar o formulário, form edit user, ponto, para limpar eu utilizo o reset, limpe o formulário. Também eu quero ocultar a janela modal. A janela modal, a mesma que eu carrego quando o usuário clica no botão editar. Esta janela modal edit usuário model. Pego esse edit model e coloco aqui abaixo. Edit model, ponto, é para ocultar. Utilizo esta função. Confiro se oculta, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Edito este usuário, colocando 333. Clico em salvar. O usuário editado com sucesso editou e também atualizou a lista. Este console log não preciso, retiro para antes que eu esqueça, ele está aqui. Retiro, comento mesmo para que depois eu não esqueça. Posso retirar e fechar isso daqui. Retiro o número 2, testo novamente, clico em salvar. Usuário editado com sucesso. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar o botão editar no Data Tables. Quando eu clico no botão editar, carrega a janela modal, preenche o formulário com as informações do usuário. Após o usuário preencher, mas se algum campo estiver vazio, erro, necessário preencher o campo, dou um Ctrl Z para manter os dados, apago aqui. Clico em salvar, necessário preencher o campo salário, Ctrl Z, apago, clico em salvar, idade, Ctrl Z para retornar o que estava. Clicando em salvar, envia essas informações para o JavaScript envia para o PHP salva no banco de dados, salvando corretamente, ele fecha a janela modal, primeiro limpa o formulário, fecha a janela modal e apresenta o usuário editado com sucesso. Lembram da mensagem de erro que tinha? Será que ele manteve na parte superior? Não, não manteve. Lembrando, porque ele não manteve, eu coloquei aqui para que ele deixasse em branco. Não, esse é o editar, é no visualizar. Eu estou deixando MSG alerta, visualizar. Não, eu estava no lugar correto aqui, porque aqui é o editar o usuário. O MSG alerta recebe vazio. Com o editar implementado, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais sobre Data Tables. E no próximo será abordado Delete.